Fala galera, professor Renato Lopes aqui na área mais uma vez e hoje a gente vai dar continuidade à aula um de Introdução aos Estudos Históricos, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história e os indivíduos, certo? É interessante a gente pensar que a história humana ela é feita por ações dos seres humanos, por ações de diferentes indivíduos em diferentes contextos, em diferentes épocas, né? É igual, por exemplo, a partir do momento que os indivíduos descobrem fogo, então isso vai mudar, por exemplo, as possibilidades que eles tinham de disposição de recursos, né? Então eles vão conseguir fazer fogueiras à noite para poder se aquecer, né? Eles começam a ter a possibilidade de utilizar o fogo como uma ferramenta, né, para abrir espaços para que eles pudessem ter mais segurança, né, para espantar possíveis ameaças, inimigos, animais, né? E o fogo ele serve também como um marco, por exemplo, na alimentação, né? Que os indivíduos começam a cozinhar os alimentos. Isso também vai gerar um impacto muito grande. Então a história ela é feita pelas ações dos indivíduos em diferentes épocas, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento da roda, por exemplo, né? Outra tecnologia que o ser humano vai desenvolver e que vai desencadear o surgimento de diversas outras tecnologias, né? Então o fogo ele servia desde instrumento para abrir campos para os povos poderem plantar, fazer suas plantações, como também ele poderia ser utilizado como arma contra os inimigos, né? Como uma forma de energia, né? Uma possibilidade de ter uma energia, no caso, iluminação maior, né? Então, o ser humano passa a ter a possibilidade de iluminar os seus espaços durante a noite. Isso provavelmente tem uma influência forte sobre as formas de relação dos seres humanos, né? A forma como os seres humanos se relacionaram ali. Então o fogo ele foi muito importante, assim. É um pequeno exemplo, né? A gente pode utilizar também a questão do domínio do ferro, por exemplo, do aço, né, que é uma outra grande revolução que vai acontecer. Então, a partir do momento que o ser humano domina, por exemplo, o ferro, ele vai ter uma maior possibilidade ali de caça, de defesa, né? Então, por exemplo, as armas de bronze, né, elas já não serviam mais, elas já não tinham a mesma durabilidade, a mesma força que as armas de ferro, né, as armaduras de ferro, depois posteriormente o aço, né, as ligas de aço. Então a gente pode falar de diversas outras coisas que o ser humano foi criando e que foi mudando a história humana, né? A própria sedentarização, né? A partir do momento que o ser humano começa a se tornar sociedade sedentária, né? Então os nossos ancestrais eles eram nômades, eles circulavam para as regiões onde eles encontrassem maior possibilidade de coleta de alimentos, de caça, né? Só que com o tempo essas sociedades começaram também a se tornar sedentárias, né? Então a gente vai falar aí do desenvolvimento da agricultura, né? Então o fogo, posteriormente a revolução agrícola, né? Então, os indivíduos constroem a história. E nós também somos indivíduos. Né? Eu, professor Renato Lopes, você que está me assistindo, nós somos sujeitos históricos. A gente causa mudanças nos lugares onde a gente existe, na família da gente, né? Na nossa no nosso próprio percurso. Né? Então, cada pessoa segue um caminho, cada pessoa segue um caminho dentro das possibilidades que tem, né? Então, cada um de nós tem uma história diferente, cada um de nós nasce num contexto diferente. Então, cada um de nós tem uma compreensão do mundo. Cada um de nós pode contribuir também na perspectiva de construção do pensamento, de construção do que é a história, né? Pensando na perspectiva dos nossos lugares, das nossas famílias,
né, das nossas origens, da origem dos lugares onde a gente vive, ou dos lugares que a gente viveu também. Isso é muito interessante, assim. Ou, por exemplo, a questão da história das organizações, né, das confrarias, dos grupos políticos, né, por exemplo, a maçonaria, as próprias igrejas, que são comunidades, né, a própria igreja católica também, que é uma forma de unidade, assim, de um número maior de pessoas, né. Então a gente vê que os indivíduos eles vão constituindo, né, a história a partir de suas ações. E isso é claro que não vai acontecer de uma forma consciente, sim de uma forma inconsciente, né? Então a gente está vivendo o nosso tempo histórico e a gente não tem a percepção real, porque a gente está envolvido nas nossas paixões, nos nossos movimentos próprios, nas nossas impossibilidades, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer fazer. E assim a gente pode citar diversas outras nuances aí. Então, a gente tem uma história, a gente faz parte também de um coletivo, né? Ao mesmo tempo que a nossa vida está acontecendo, que tem os acontecimentos da nossa vida que marcam a nossa vida, vão ter os acontecimentos que vão estar acontecendo, que vai estar influenciando a vida de todos no âmbito da sua cidade, às vezes, uma obra, a mineração, por exemplo, quando chega numa comunidade, muda radicalmente a relação daquelas pessoas com o lugar, né? A gente pode citar, por exemplo, outras questões, né? Igual as barragens também, as usinas eólicas, né? Então tudo tem um impacto, né? As grandes obras, né? Os mega eventos. Então a gente vê que a ação humana ela está o tempo todo aí influenciando os processos, né? E nós também somos sujeitos da história. Porém, contudo, a maior parte da sociedade está vivendo suas vidas, não está preocupada em pensar o que é história, né? Por que as coisas são do jeito que são, por que o regime de trabalho da escala que ela trabalha é 6 por um, não é 5 por 2 ou 3 por 4, né? A gente tem muitas coisas aí que precisam ser pensadas, né? E tem grupos políticos, grupos de poder que vão achar interessante as pessoas não estarem pensando nisso, né? Inclusive gente que quer manter a escala 6 por um, se possível até 7 por zero, né? Porém, contudo, o tempo de vida, né, o tempo de qualidade, né, a gente vai falar um pouquinho da perspectiva de tempo, né, mas é uma forma também dos indivíduos terem mais tempo para lazer, para cuidar da saúde, para conviver com a família, até mesmo para buscar ali uma espiritualidade, né, ir no templo, ir na igreja, né. Então a história ela é constituída pelos indivíduos e ela também é pensada pelos indivíduos, né? Como a gente falou na aula anterior, existe uma história que ela independe dos historiadores, né? Que é o processo que a gente tem inserido nele, né? A composição, a percepção de mundo que a gente constrói a partir das nossas vivências sociais, a partir da nossa convivência na família, na comunidade, com os nossos amigos, né? E a gente tem a percepção da história a partir da história estudo, a história análise, né? E a gente pode buscar, né, mesmo quem não é da área de história, ter um balanço, né? Buscar um balanço entre essa relação, utilizando a história como uma ferramenta da sua própria cidadania, né? Você está interessado, por que a inflação está alta, né? É um tema para se estudar, por exemplo, né? É, por que tem as intolerâncias religiosas, qual que é a origem da minha religião, né? Tem a questão do futebol, né? Então existem possibilidades de busca de conhecimento, né, sobre o meio que a gente faz parte, né? Tem o time que a gente torce, tem a cidade que a gente mora, a escola que a gente estuda, a universidade que a gente estuda, né? E a gente faz parte, a gente enquanto indivíduo faz parte de um contexto maior, né? Igual, por exemplo, eu gosto de me considerar e vejo assim outras gerações
que é a geração do reúne, né? Que é um momento que a universidade pública ela expande a sua capacidade de receber alunos e acaba abrindo possibilidade para mais pessoas terem acesso ao ensino superior, assim. É uma mudança, é um processo, né? Eu faço parte desse processo enquanto indivíduo, mas é um processo também que tem um caráter aí da história das instituições, né? E de uma parte aí da sociedade, né? Das classes que são formadas aí dentro das universidades públicas, né? Então, o estudo da história, gente, ele nos ajuda a compreender a relação. Eu fico rabiscando tudo aqui, mas a ideia é para quem está assistindo ver aonde que eu estou lendo, aonde que eu parei, né, aonde que eu estou retomando a leitura. Mas aqui então, o estudo da história nos ajuda a compreender a relação entre o passado e o presente. Ou seja, galera, tudo que a gente vive hoje é consequência de ações que foram tomadas no passado, ou ações que não foram tomadas no passado também, né? Igual, por exemplo, quando a gente diz respeito à anistia dos militares, com a reabertura democrática, né, em 1985 até 1988, né, a gente vê que aqueles grupos, né, que usurparam o poder, por exemplo, foram anistiados. Né? Da mesma forma, a gente vê também diferentes grupos que vão se consolidar, né? A gente vê um processo aí de consolidação dos movimentos sociais, né? Que muitas vezes aí vão buscar as suas origens no próprio passado, né? Igual, por exemplo, o movimento negro, que vai fazer um resgate dos crimes que a colonização cometeu contra as pessoas negras, né? Contra os povos africanos, os povos indígenas também, né? É interessante a gente pensar também, né, na figura do europeu como colonizador, né, e o colono. Os povos indígenas, os povos africanos ali seriam os colonizados, né, aqueles que não têm um lugar de destaque, né. O colono ele recebe a terra, ele recebe a ajuda do Estado, ele é incentivado, né. E o indígena, por exemplo, ele passa a ser o invasor dentro da sua própria terra, né? O africano também, né, vem aí desterrado, né, porque acaba a escravidão, os donos das fazendas eles foram indenizados e as pessoas cujas gerações viveu aí no cativeiro, né, não receberam nada, continuaram trabalhando nas fazendas muitas vezes, ou foram aí para os subúrbios das grandes cidades, né? Tanto é que a gente vê as consequências desse processo, né, desse passado aqui no presente, no sentido que você vê a população carcerária, a maioria é população negra. A questão das mortes, a violência policial geralmente é contra a população negra. Existe um preconceito muito grande, né? Então existem ideias aí até do século passado que ainda são colocadas, né? A ideia de criar tipificações para os indivíduos a partir das suas características físicas, culturais, imposição dos padrões de beleza, né? Imposição dos padrões sociais, os padrões religiosos, né? O meu é certo e tudo que diverge está errado. Então é importante que a gente tenha essa reflexão assim de que o passado ele diz muito, entender o passado diz muito sobre o que a gente está vivendo no presente, né? Então a história ela não está analisando o passado, ela está analisando questões que surgem no presente, né? Então, por exemplo, quando a gente vai analisar que tem mais tempo na história brasileira de escravidão do que de pós-escravidão, e de que a gente não superou e ainda está longe de superar, né, os impactos que foram causados aí pela escravidão, né? Então a gente vê que os proprietários rurais, no caso, eram pessoas brancas, né? Então até pouco tempo atrás, nas universidades, majoritariamente eram pessoas brancas. Os cargos de poder, né, ainda assim, quando você olha para o Congresso Nacional,
quantos negros tem no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, né? A gente pode citar outras questões, as mulheres, os indígenas, né? Então, a história também é uma luta por representações e é uma luta pela constituição do direito dessas identidades de existirem, né? Então, a história ela pode estar junto aí nessa luta, né? Como ferramenta. Tudo que nos cerca tem história. As casas, bairros, fábricas, as produções tecnológicas, né? Então, a gente hoje vive um boom de tecnologia, né? Então tem a televisão, tem o celular, né? Então você recebe informações ali em tempo real. Acontece uma coisa lá no Japão, você recebe na mesma hora, né? Aquela notícia. O Trump faz um ataque ao Irã, então instantaneamente o mundo inteiro já está sabendo, né? Quando acontece, por exemplo, um evento político, um determinado acontecimento, então as informações hoje elas se movimentam com muita velocidade, mas não foi sempre assim. É um processo de desenvolvimento das tecnologias. Então tem o telefone primeiro, o telégrafo, depois o telefone, né? Então, por exemplo, quando você está analisando aí, por exemplo, o Brasil colonial, as informações demoravam meses, até anos para chegar no seu destino. Então, o desenvolvimento das tecnologias possibilitaram uma mudança na dinâmica social, na dinâmica da circulação de informações, né? Então, por exemplo, as fábricas, os bairros, as casas, né? Então, geralmente, às vezes você está numa grande cidade e você vê uma casa antiga e aquela casa antiga ela está falando ali, ela está trazendo um retrato ali de uma outra época, né? Mesmo entre prédios ali que foram construídos em outras épocas posteriores. Então, os prédios, os museus, né, os fortes. Então, agora eu tive em Salvador, né? Então, a gente teve lá nos fortes, no Farol, né? Ouro Preto, você vai ver lá o centro histórico, né? As fazendas históricas. Então, tem resquícios, né? Então, são prédios, obras que falam, que remetem a gente a um passado, né? Então, o comércio, a política, as instituições, os conflitos, as desigualdades sociais, a lei e a liberdade de expressão são consequência de movimentos históricos, né? Então, os direitos trabalhistas, né? Hoje a gente tem uma galera aí no Congresso Nacional que defende uma flexibilização da CLT. Mas a CLT é fruto, galera, de um processo muito longo de lutas que vai começar lá na Europa, que vai vir para o Brasil, né? Então, o processo de industrialização, a qualidade de vida das pessoas, né? Então, os sindicatos eles assumem um papel importante aí na representação coletiva dos trabalhadores, né? Na reivindicação de melhores condições de salário, melhores condições de tempo, de jornada de trabalho, né? Então, o que que acontece? A liberdade de expressão também é uma conquista, né? Então tem muita gente que confunde aí, por exemplo, hoje em dia, liberdade de expressão com direito de criar fake news ou de ofender as pessoas. Eu acho que nesse sentido tem que ter uma regulação. Mas, por exemplo, a gente tem liberdade de falar o que a gente pensa, de defender nossas ideias, né? É claro que tem certas coisas que, sinceramente, não vale nem o debate, né? Então, essa galera Red Pill aí, né? Esses caras neonazistas, não tem nem debate com essa galera, né? Essa galera que quer acabar com a democracia, que, tipo assim, não sabe fazer um debate ideias, debate ofensas, né? Tenta destruir o oponente. A gente não tem que dar corda para isso, não. Acho que a gente tem que analisar e tem que se pensar enquanto atores históricos, né? Quem quiser conversar, quem quiser aprender, as portas estão sempre abertas. Isso é muito importante. Mas é importante também que a gente se coloque também, né, dentro daqueles valores, dentro daquilo que a gente acha importante. Então, a liberdade de expressão, a democracia, né, as leis,
são consequência de lutas de pessoas que viveram antes de mim, antes de você, né? Assim como os conflitos, as desigualdades sociais também são consequência das pessoas que vieram antes, da forma como o poder foi organizado, né? Da forma como parcela expressiva da população brasileira foi excluída das possibilidades, das oportunidades, do direito a ter a posse da terra, né? Então, a concentração de terra é uma máxima desde o começo do processo de colonização no Brasil. Com o tempo a gente vai analisando essas coisas, esses detalhes com mais profundidade, mas é muito importante a gente ter essa percepção, né? A compreensão de cotidianos e de ações dos indivíduos que vieram antes de nós. Eu acho que isso aí já está bem explicado, né? Então a história ela vai estar preocupada em entender não só o que aconteceu, um fato X, né, em tal período foi assinada a Carta de Independência, foi proclamada a independência, em tal período foi assinada a Lei Áurea. Não é simples assim, né? A história ela vai buscar as nuances, ela vai buscar entender o que os indivíduos pensavam naquele período sobre a escravidão, né? Quem defendia, quem era contra, o que as elites estavam falando, o que os grupos estavam falando, né? Então a gente tem uma história que é muito baseada na percepção do colonizador, né? De quem tinha escrita ali, de quem era funcionário do Estado e deixava os seus relatórios, as suas cartas, né? Enquanto uma parte expressiva da população tem uma invisibilização, né? É justamente pela questão da não valorização da cultura oral, dos conhecimentos que eram passados ali pela oralidade, né? Então a gente perdeu muita coisa, mas muita coisa ainda existe aí na forma de resistência, né? Então você vê que tem um movimento de retomada dos povos indígenas, de valorização da cultura africana no Brasil, das influências africanas, a formação no Brasil, né? Inclusive isso aí vem na forma de leis, né? A partir dos anos 2000, muito recente, muito recente. Então, quando você para pensar, né, em 500 anos de história, né, só nos anos 2000 que foram criar uma lei que tornava obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, a gente vê que a história ela é constituída e ela está em processo de mudança, né? E a história ela é também, ela é uma ferramenta, né? E ela deve ser baseada nos fatos, ela deve ser baseada nos métodos, na análise responsável, né? Então, eu tenho direito de interpretar os fatos, de ter opinião sobre determinados temas, mas eu não tenho direito de criar ou distorcer os fatos. É necessário que a gente tenha uma honestidade com relação a isso, né? Então, a gente continua aqui, né? A gente está falando das fontes históricas, né? Então, a história ela se faz a partir das fontes, a partir dos vestígios que ficam do passado. Então, a gente estava falando que um prédio antigo, uma casa antiga, pode servir ali como fonte para uma análise, assim como uma carta, né? Assim como a letra de uma música, um texto de lei, uma imagem, um porta-retratos, né? Ferramentas, instrumentos, tudo também tem valor de fonte histórica, né? Os relatórios, planilhas, quando a gente fala da constituição do pensamento histórico, né? A história que a gente entende como essa história acadêmica, a história disciplina, ela surge a partir da análise dos documentos. Então, o historiador ele vai buscar, ele vai constituir essa história a partir dos vestígios do passado. Então, existem diferentes fontes históricas, né? Então, a gente tem aqui as fontes textuais, que inclui todo tipo de documento escrito, igual eu estava falando, cartas, relatórios, textos de lei, né? As pictóricas, né? Não conhecia isso, assim, né? Esse conceito para mim é novo aqui, pictórico, que inclui aqui as fotos, vídeos, quadros, afrescos, pinturas rupestres, entre outros, né? Então,
são muitas as possibilidades de fontes históricas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos povos antigos do Brasil, né? Então, a gente tem as pinturas rupestres no Peruaçu, na Serra da Capivara, mas assim existem as pinturas rupestres em diferentes lugares do mundo. Então, é bem interessante aí que são formas de registro. A gente tenta compreender uma determinada sociedade a partir desses registros aí, né? Então, sítios, no caso da arqueologia, né? A gente tem os sítios arqueológicos, mas aí a gente tem aí os arquivos, né? Os documentos que são produzidos, né? Os jornais, as revistas, tudo tem um valor de documentação histórica, os inventários, né? Certidão de nascimento. Então, é, quando o nosso registro de nascimento, então tem as fontes que que podem ser analisadas de forma qualitativa, igual por exemplo um documento X, uma biografia de alguém, de alguma personagem, né? Ou a documentação pessoal de um determinado indivíduo, né? Pode ser uma forma de se analisar, mas também pode pensar, por exemplo, uma seção ali de arquivos de óbito, de nascimento, para pensar ali a taxa de natalidade de uma determinada sociedade, né? A partir do número de pessoas de nascimentos e óbitos, né? Então, certidões de casamento, por exemplo, né? Os registros de casamento, então são registros paroquiais, né? Então, por exemplo, um inventário, então ele pode, ou um conjunto de inventários pode ser ali uma fonte quantitativa, onde a gente vai tirar um conjunto de informações, ou pode ser ali uma fonte qualitativa, né? Então você vai analisar a materialidade daquele produtor, daquele fazendeiro, né? As posses, as dívidas, né? Então você compreende alguns aspectos do contexto a partir da análise das fontes, né? Então a gente tem as fontes arqueológicas da cultura material, como a gente estava falando, né? Então inclui itens fabricados pelas sociedades humanas de diferentes épocas e que sobreviveram ao tempo, como roupas, móveis, peças de artesanato, utensílios, né, armas, as pirâmides, as pirâmides egípcias, incas, maias, né, os grandes monumentos, aí, a muralha da China, né, a arquitetura do centro de Ouro Preto. Então também podem ser, as fontes também podem ser monumentos, podem ser arquitetônicas, né? E a gente tem aqui, citando aqui por último, a gente já falou um pouquinho disso na aula um, mas agora na aula 2 a gente vai só fechar essa ideia que são as fontes históricas orais, né? Que são os testemunhos que, que são realizados aí pelas pessoas que vieram, pelas pessoas que vieram, que viveram, né? Determinado acontecimento histórico, as pessoas que vieram antes da gente, né? Aqueles que os antecederam, né? Então, por exemplo, eu conheci, meu avô me contava muitas histórias de quando ele era jovem, de como que era a vida dele lá, cuidando da fazenda, do curral, né? A minha avó, a minha bisavó contava com riqueza de detalhes como é que era a fazenda do meu tataravô, né? Eu tive minha bisavó, ela morreu com 99 anos, em 2021, se não me engano. E ela tinha uma memória muito boa, ela contava muitas histórias assim, de quando ela era jovem, sobre o casamento dela, dos costumes, né? Então ela me contou das bandeiras, que era um movimento que o pessoal que tinha roça, plantação de milho, de café, juntava todo mundo e ia fazendo a colheita. Era eu, mais 3 pessoas. Então cada dia todo mundo se reunia para fazer a colheita de todo mundo, né? Então todo mundo se reunia para construir a casa, e no final tinha um banquete, tinha uma festa, aí matava ali um porco, fazia as coisas ali com milho, né? Então tinha a festa da colheita ali depois, né, no final. Então é interessante isso, essas histórias descreviam com riqueza de detalhes uma sociedade que não existe mais, né?
Sociedade que dá origem à nossa sociedade, é claro, mas é uma sociedade predominantemente rural, né, com pouca tecnologia, né, pouco acesso à informação, mas que tinham ali costumes ali muito ricos ali, né, uma forma de viver. Ou, por exemplo, ela me contava que conheceu quando era criança uma senhora que já era uma senhora de idade que tinha sido escravizada. Então ela falava, contava casos dessa senhora, elas iam na casa dessa senhora, e essa senhora contava casos para ela, né? Tipo, qual que era a produção econômica na região lá, que é Abricampo, era a produção do toicinho de porco, né? Então criava muito porco naquele lugar. Então o que eles faziam? Eles tiravam o toicinho, que é a parte, o bacon do porco, defumava, salgava e levava para o litoral, ou levava para a praça lá de Ouro Preto, Mariana, né? E o que que rola? O que que acontece? Eles não tinham como salgar a carne, então perdia-se ali centenas de quilos de carne de porco e jogava tudo no córrego. Isso aí, tipo assim, há mais de 100 anos atrás, né? É, e a criação de porcos era o centro ali da economia, ali, com um toicinho defumado, né? Então, por exemplo, a questão da conservação dos alimentos era muito difícil, né? Então tinha carne de lata, né? Que se tornou até uma das grandes facetas aí da culinária mineira, né? A carne de lata é uma iguaria, mas era a forma que as pessoas conservavam a carne, né? Então eles fritavam o porco, salgavam a carne e conservava ele dentro da própria gordura dele. Mas aí eu divaguei demais, né? Então, mas tô falando aí de registros que eu aprendi a partir das histórias que a minha avó me contava, né? Isso aí tinha uma riqueza de detalhes muito grande, assim. Ela contando de quando uma caninana mordeu ela. É uma cobra muito brava, mas que não é tão venenosa. É, ela tinha muitas histórias, assim. E isso aí acabou me formando também, enquanto minha percepção de mundo, meu desejo também pela história também, né? Então, por exemplo, o avô da minha bisavó foi morto por causa de uma divisa de terras. Então, eu conheço muito da história da família a partir das histórias que a minha bisavó me contava, né? Então, isso aí é a questão das fontes orais. Então, os povos indígenas, muitos povos africanos vão utilizar também das histórias, né, como forma de passar conhecimentos, inclusive conhecimentos sobre saberes práticos, né, igual, por exemplo, a produção da farinha, a produção a forja de ferros lá, dos povos africanos, né, eram bem desenvolvidos na questão da metalurgia e passavam os conhecimentos para os mais jovens a partir da iniciação que era feita com histórias, né? Então os povos indígenas também, então, os conhecimentos eles eram passados de uma maneira prática, né? Igual, por exemplo, os povos europeus, né? Geralmente as pessoas aprendiam os ofícios como acompanhando uma pessoa mais velha. Aqui a gente tem umas cartas, fotografias, né? Medalhas. Então todo objeto ali ele vem de um contexto, ele vem de um momento específico, né? Aqui a gente tem aqui algumas pinturas rupestres. Isso aqui é lá do Parque do Peruaçu, galera. Essas fotos aqui foi até eu que tirei, ó. Foi numa época que a gente foi visitar o Peruaçu, né? Isso aqui é um monumento, se eu não me engano, é persa, né? E aqui algumas ruínas, né, dos gregos, cartas, a própria Bíblia aqui, uma fonte histórica, né? É um livro, né? Não sei, pode ser que não seja a Bíblia. Acho que não, não é um livro mesmo. Mas os livros também são fontes históricas, né? Então, a biografia de um cara que viveu no passado, né? É, a história é constituída por um memorialista, né? Então, como as memórias são registradas. Então, às vezes, as memórias são registradas na literatura, nos livros, né? A partir da vivência daqueles autores.
E a gente tem aqui por último aqui a periodização da história, né? Então, essa periodização é uma periodização convencional, existe uma série de debates, né? Mas tem aí um consenso de que a história ela se divide em pré-história, né? Que acompanha o surgimento da humanidade e se encerra aí por volta de 3.200 a.C. Então a pré-história ela vai envolver aí o período da idade da pedra, pedra lascada, pedra polida, né? Que aí também tem um processo de desenvolvimento do Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, um homem que sabe, né? A gente também vai falar um pouquinho disso aí mais para frente, um pouquinho, né? Mas a gente vai ver que há um processo de evolução aí aqui que vai até o momento do surgimento da escrita, né? Então convencionou-se assim. Então a partir do surgimento da escrita passa a ser história, né? Então a partir do momento ali do Heródoto, Tucídides e outros, né? Mas, por exemplo, tem fontes, formas de escrita que são mais antigas, né? Então, por exemplo, você vai falar de qual escrita, né? Então, os sumérios já tinham a escrita, né? Os povos da Mesopotâmia, né? Povos mais antigos do que os povos romanos, né? Os próprios egípcios, né? Então, a gente vê que tem algumas questões que podem ser revistas aí nesse conceito aí. Mas é um conceito que ainda tá em vigor aí, as pessoas analisam dessa percepção. Igual, por exemplo, quando a gente fala de pré-história brasileira, a gente fala de todo o período que antecede a chegada dos europeus. Então muda, né? Então, o conceito de pré-história ele não é um conceito único, né? Mas é um conceito que vai ter que vai ter transformações, né? Estou até lendo um livro aqui, né? História do Brasil, do Pedro Paulo Funari, né? E o Francisco Silva Noeli, Pré-História do Brasil. Então eles dão uma discutida nesse conceito, né? Eu comecei a ler tem pouco tempo. Acho que em breve a gente vai estar utilizando ele aí nas nossas discussões, né? Então a gente tem a Idade Antiga, né? Que vem de 3.200 até 476 depois de Cristo, aí que marca aí com a queda do Império Romano, né? Então, a queda do Império Romano é um acontecimento que se torna um marco aí, né, na história, né? É, a Idade Média, né? Que ela se inicia aí com a desagregação do Império Romano, 476, até a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453. Né? Isso aí impossibilita, né, as rotas de comércio no Mediterrâneo, e acaba se tornando um fator aí de impulsionamento aí da expansão marítima pela via do Atlântico, né? Então aí é o advento aí da Idade Moderna, né? Então o, o sistema medieval começa a entrar em declínio, né? Então o, o feudalismo ele tinha um poder muito descentralizado, então o poder se centraliza na figura do rei absoluto, né? Vão se formar os estados modernos, né? Então, os grandes impérios, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né? Vão se unificando ali, vão formar grandes nações aí, capitalistas, né? E com base aí no absolutismo, vai rolar aí o processo de expansão marítima vai, que vai ser determinante na questão das mudanças que vão acontecer na história da América, da África, da Ásia, né? Que é o contato dos povos americanos e africanos de uma forma mais intensa com os europeus, né? O contato dos europeus com os africanos é mais antigo, né, do que o processo de expansão marítima. É bem mais antigo, bem mais antigo. Então a gente tem aqui a Idade Moderna, né, como a gente está falando, é um processo é um período onde vão acontecer diversas mudanças científicas, econômicas, né, e é um processo também de início de uma globalização, né, de produtos agrícolas, né? Então o Brasil começa a ser um grande produtor de açúcar, que vai formar um mercado na Europa,
E tem a questão das especiarias que vêm do Oriente também, da Índia, da China, do Japão. Então, isso aí vai ter o surgimento de um mercado global, né? Que aí vai ter um intercâmbio aí de espécies de animais, plantas, né? De pessoas escravizadas, de riquezas, né? Então, as riquezas que foram encontradas na América do Sul pelos espanhóis são todas levadas para a Europa, para a Ásia, em troca de especiarias, em troca de mercadorias, né? E por último aqui a gente tem a Idade Contemporânea, né, que vai se iniciar aí com a queda da Bastilha em 1789, né, e que se estende até hoje. Né? Então a gente está vivendo aí o período aí do pós-modernismo, né? A Idade Contemporânea ela começa com a Revolução Francesa, né? Então a gente vai viver aí as guerras mundiais, a gente vai ter uma reconstituição da ordem mundial, a ascensão dos Estados Unidos como a maior potência mundial, né? A gente vai ver aí também a questão da formação de grandes organismos multilaterais, né? Como a ONU, a OTAN. Então a gente vai ver um conjunto de transformações aí. Esses períodos eles têm delimitações, mas ao mesmo tempo eles se misturam também, né? Então quando a gente fala aí da Idade Média, da Idade Moderna, né? Ao mesmo tempo que estava rolando a expansão marítima, as relações de poder, a questão das relações servis, elas continuaram, né? O pensamento religioso medieval também continuou existindo, né? Então, assim como também o pensamento do abuso de autoridade, da ideia do público ser particular, né? Então, o bem público é tomado pelas elites políticas, né? Então, essa ideia do poder também, a ideia do autoritarismo ali, que vem é fruto do absolutismo, né? Então, a idade contemporânea ela leva junto com ela também algumas durações, né? Então a gente tem muitas rupturas, mas a gente tem muitas durações também. Então não quer dizer que o sistema feudal acabou com o início da Idade Moderna. As relações sociais, as relações de poder continuavam ali existindo, né? Então a gente vê que vai surgir uma nova classe na Idade Moderna, que é a burguesia, né? Então, quando a gente fala da idade contemporânea, a gente já vai falar das revoluções liberais, surgimento do positivismo, né, que vão ser novas visões, novas perspectivas de mundo. Né? Aqui tem uma linha do tempo, né, falando que é pré-história, idade antiga, idade moderna, idade contemporânea, né? Então, vem o surgimento do homem 140 mil anos antes de Cristo, então, a Revolução Francesa é um marco aí da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Então, a tomada de Constantinopla aí marca, por exemplo, aí o fim da Idade Média, né? A queda do Império Romano. Mas as instituições do Império Romano continuaram, por exemplo, existindo na Idade Média. É, Só que, claro, a gente tem essa percepção, essa necessidade de dar rumos. Né? Claro que essas questões elas podem ser discutidas, né? Mas a gente tem o consenso de que a Idade Média ela tem início com o fim do Império Romano. Agora, se a gente está tratando de datas exatas, né, a gente tem várias teorias, várias versões estão relacionados com o pessoal que estuda, né, essa área, né? Então a tomada de Constantinopla também pelos otomanos, né? A tomada do Mar Mediterrâneo e das rotas do Mediterrâneo, é um fator que vai influenciar o fim da Idade Média também, do fechamento, né? E da descentralização do poder das sociedades, né? No período medieval, das sociedades europeias, são as cruzadas, né? Também é um outro processo que a gente vai estar analisando mais para frente. Mas o que eu queria trazer mais nessa perspectiva é que a gente tem uma periodização dentro da história, né? E por último aqui, para a próxima aula, né, a aula 3
que a gente vai fazer ela em breve, eu vou trazer aqui algumas perspectivas sobre o que é o tempo histórico, o que é o tempo cronológico, o que é o tempo biológico, né? Como diferentes percepções de tempo vão influenciar diferentes sociedades. Diferentes sociedades vão perceber o tempo de maneiras diferentes, né? Diferentes contextos também. O tempo vai se transcorrer de formas diferentes, né? Então, talvez aí entender um pouquinho o que é o tempo na física e o que é o tempo geológico, o que é o tempo histórico, né? O que é o tempo cronológico, o que é o tempo cultural, né? Então a gente tem aí diferentes perspectivas aí para estar pensando na história, né? Então a gente vai falar de longa, média e curta duração, curta, média e longa duração, né? E então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que não tenha ficado muito longo e que a gente continue aprendendo história aí, viu? Forte abraço para todos vocês e até a próxima.